E aí, pessoal, um curioso destino de jovens das categorias de base do Grêmio. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o goleiro do jogo contra o Cuiabá. E, claro, tudo que envolve também esses jovens jogadores que sobem e não conseguem se firmar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de pensar no seu futuro. E aqui uma ideia. Pós-graduação CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, oferece cursos dentro da sua possibilidade. Cursos híbridos, cursos de muito boa qualidade, gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça sua pós-graduação na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Você não vai se arrepender e você vai conseguir. Entre na descrição e entenda mais sobre isso. Gente, quero abrir o dia falando Eu quero entrar forte numa questão que é a ida de jovens jogadores do Grêmio para um mercado curioso da Europa. E quando tu tem uma série de jogadores, tu precisa comentar sobre isso. Mas eu vou falar, porque nós tivemos ontem a informação de que jovens que estavam no profissional vão jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Na verdade, a Copa do Brasil Sub-20, contra o Atlético Paranaense. Ronald, Mila, Zinho e Cuiabano. Ou seja, se reforça o time do Sub-20. O Grêmio que tem um time Sub-20, por exemplo, se a gente pensar o Mila e o Ronald vão estar bem posicionados ali. O Iago machucou no último jogo, então talvez não esteja em campo. Aí tu tem o Wesley que estava bem na lateral esquerda, vai jogar o Cuiabano. E o Zinho vai ali se juntar a Nathan Fernandes, ao próprio Lian, ao Gustavo Gomes, enfim, para fazer um time mais forte aí nessa disputa contra o Atlético Paranaense. A gente espera que o Grêmio vença. Eu gosto dessa ideia de manter ritmo de jogo em jovem jogador, e isso acontece. Sobre o goleiro do jogo contra o Cuiabá, nós também temos uma ponderação a fazer aqui. Ontem, a informação era a dúvida entre Felipe Scheibig e Kaique. Kaique tinha ido para Pelotas ganhar ritmo de jogo pela Copinha. O Grêmio venceu 3-1 no final de semana. Ontem não participou do treinamento e aí ficou aquela dúvida, o que pode acontecer, o que não pode. Hoje pela manhã, bem cedo, o Eduardo Gabardo no GZH definiu, Kaique será o goleiro. Então a informação do Gabardo é de que o Kaique será o goleiro deste jogo. Eu acredito que sim também. Dentro do que eu tinha conversado, mesmo que tinham me dito que era uma dúvida, e eu acho que o Renato vai segurar essa dúvida, acho que a tendência é pelo Kaique, né? Até para justificar a contratação dele, né? Até por isso. Jogador que veio no último dia da janela, porque o Grêmio vendeu o Breno. Para mim, um dos principais erros da gestão até o momento foi essa subavaliação do Rocher, o goleiro do Inter hoje, né? Goleiro que teve muito próximo de vir para o Grêmio, pela relação com o Soares, pela relação com o próprio Carbajo, e naquele momento muito boa com o Nacional de Montevidéu, pois o Grêmio acabou não fazendo aquele negócio, e o Rocher está aí no Inter e contra fatos não tem argumentos, né? Tem que ficar quietinho, assumir a besteira. O Antônio Brum, inclusive, fez uma frase lá que ainda gerou mais polêmica. Por esse dinheiro eu não compraria. Não tem que dizer. Depois que for para lá, tem que absorve e vamos para outra. Enfim, foi para mim o principal erro de avaliação da gestão até o momento, que, convenhamos, acertou 99 vezes e errou uma. Então, tem muito crédito. Mas não, quando erra, tem que dizer que erra, não tem o que fazer. Mas o que eu quero mesmo falar nesse conteúdo aqui é essa curiosa relação que alguns jogadores da base do Grêmio têm por esse mercado secundário de Portugal. Ontem surgiu a informação de que o Zinho, que subiu, que jogou algumas partidas, fez um ou outro jogo bom, mas não conseguiu se firmar, estaria indo para o Portimonense, time secundário de Portugal. Até aí é da vida. Tu vai lá, quer entrar na Europa, tu tem uma opção, tu vai ali, time organizado de empresários e tal. Quando tu vê o curso disso de um modo geral, maior, tu vai ver que o Grêmio tem
muitos jogadores indo para exatamente este mercado. Rapidamente, assim, eu não quis estudar tanto para não entrar. A ideia não é o detalhe, a ideia é o geral. O Ricardinho foi para lá, o Bobson foi para lá, agora o Tomás Luciano, agora também o próprio Cauã Kelvin, agora o Zinho, aqui rapidamente, sem fazer muita força, a gente vai olhar e ver que muitos jogadores oriundos da base do Grêmio tá indo para lá. O que eu quero que a gente raciocine? Tá na hora do Grêmio criar núcleos. Porque esses jogadores eles estão indo emprestados com opção de compra. Tá na hora de o Grêmio criar núcleos em alguns países exatamente para poder colocar esses jogadores em modelos que eu nem vou entrar se é bom ou ruim o modelo, mas em modelos que possam gerar alguma coisa ali no futuro para o Grêmio. Porque o Grêmio simplesmente está colocando, se for bem e tal, compra aqui, mas acaba sempre numa linha de descarte desses atletas. De descarte. Ele fica 10 anos no Grêmio, aí o Grêmio testa 1 mês, 2 meses e empresta para o mercado secundário da Europa. Essa que tem sido a realidade. O Grêmio liberou, por exemplo, aquele outro Ronald Barcelos, mais ou menos na mesma linha. Tudo para esse mercado. Tudo para esse mercado. Que é um mercado de entrada na Europa, de fácil adaptação pela língua e tal, mas que o Grêmio poderia ter algumas coisas, algumas situações. O Grêmio teve um episódio, por exemplo, com o Elias e com o Tonhão, que foi para os Estados Unidos, mas eram jogadores mais conhecidos. Já conhecidos no sentido de jogarem mais no time principal e tal. Esses são muito desconhecidos. Todos eles. Jogaram meia dúzia de partidas e olha lá, nem meia dúzia. Então, essa curiosidade é que eu acho que precisa o Grêmio pensar um pouco mais amplo e montar núcleos ou parcerias mais concretas e parcerias oficiais para não permitir que isso seja ação só de empresários. Não que sejam ruins as ações dos empresários, porque não são. Eles estão pensando bem do seu produto. Mas o Grêmio pode ter estruturas, parcerias, porque hoje globalizou. E hoje tu precisa ter vários núcleos para tu adaptar o teu atleta, porque em primeira análise ele é teu ativo. Ele é o teu ativo. Então tu empresta, diminui o teu custo, mas muitas vezes tu paga alguma coisa, ou tu segue com a responsabilidade de pagar até o fim do contrato, porque tem contrato longo, e só quem perde com isso, é essa ideia de que o Grêmio não aproveita, de que o Grêmio descarta rápido e tal. Então são situações interessantes da gente pensar, da gente ver, porque realmente não é pouco número. São muitos jogadores do Grêmio que vão para esse mercado secundário, vai para Portimonense, vai Águas Claras, e acabam saindo completamente do radar do Grêmio, porque não conseguem manter um nível alto de competitividade lá. Teve um momento na história que o Grêmio fez isso com o Japão, com um clube parceiro no Japão, aí nós vimos o Scheid, o Tinga, e eles voltaram e jogaram aqui. Esses, até agora, nenhum voltou e jogou. E só por isso é que eu acho que está na hora de pensar um pouco também nessa situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.